Prosseguindo com nossa sessão sobre religiões e crenças do mundo, hoje abordaremos uma religião contemporânea que surgiu na década de 1950, criada por Lafayette von Hubbard. Esta crença única combina elementos de filosofia espiritual e técnicas de autoajuda, oferecendo aos seus adeptos um caminho estruturado para o desenvolvimento espiritual e a realização pessoal. A Scientologia. A Scientologia é uma religião moderna fundada por Lafayette von Hubbard na década de 1950, que combina elementos de filosofia espiritual e técnicas de autoajuda. A base da Scientologia é a crença de que os seres humanos são tetas, entidades espirituais imortais que possuem capacidades superiores inatas, mas que estão frequentemente obscurecidas por traumas e experiências passadas. A religião é conhecida por seu sistema estruturado de desenvolvimento espiritual, que inclui práticas como a auditagem para a eliminação de traumas, e uma hierarquia organizacional complexa, com a Sea Organization como seu núcleo mais dedicado. A Scientologia também investe fortemente em campanhas de marketing e programas de alcance comunitário, para promover seus ensinamentos e expandir sua presença global. Apesar de sua expansão e impacto, a Igreja da Scientologia enfrenta controvérsias e desafios legais, relacionados a suas práticas e status de isenção fiscal, o que contribui para um debate contínuo sobre sua natureza e operações. Lafayette von Hubbard, nascido em 1911, foi um homem de múltiplos talentos e interesses, cuja carreira começou como um prolífico escritor de ficção científica e aventuras na era dourada da pulp fiction. Sua vasta produção literária, que incluiu desde contos até romances épicos, refletia uma mente imaginativa e curiosa, sempre em busca de explorar novas fronteiras do pensamento humano. No entanto, sua vida não se limitou à ficção. Ao longo das décadas de 1930 e 1940, Hubbard também se envolveu em diversos estudos e experiências pessoais, que iam desde filosofia até as práticas esotéricas, o que gradualmente o levou a desenvolver suas próprias teorias sobre a mente e o espírito. Essas ideias culminaram na criação de Dianética, em 1950, uma obra que serviria de base para o desenvolvimento da Scientologia. A trajetória de Hubbard foi, portanto, marcada por uma transição de um autor de aventuras para o fundador de um movimento religioso, onde suas experiências e formação foram cruciais para moldar a doutrina e as práticas que ele viria a instituir. A publicação de Dianética, a ciência moderna da saúde mental, em 1950, marcou um momento decisivo na carreira de Lafayette von Hubbard e no surgimento da Scientologia. Neste livro, Hubbard apresentou a ideia de que a mente humana é composta por um banco reativo, uma parte subconsciente que armazena traumas e experiências dolorosas, chamadas de indras. Segundo Hubbard, esses indras poderiam ser auditados, ou seja, trazidos à consciência e processados através de um método de autoanálise, para aliviar o sofrimento psicológico e promover uma mente mais racional e saudável. Dianética rapidamente se tornou um best-seller, ressoando com um público ávido por novas abordagens à saúde mental, o que levou à formação de grupos de estudo, dedicados à prática e ao ensino das técnicas descritas no livro. Este movimento crescente, que inicialmente se apresentava como uma forma de autoajuda científica, eventualmente evoluiu para a criação da Igreja de Scientologia, tornando-se a base para a expansão global das ideias de Hubbard. Em dezembro de 1953, Lafayette von Hubbard deu um passo decisivo ao fundar a Igreja de Scientologia em Camden, Nova Jersey, formalizando o movimento que ele havia iniciado com a publicação de Dianética. A criação da igreja representou uma transição significativa das práticas de autoajuda para uma organização religiosa estruturada, com crenças e rituais voltados para o desenvolvimento espiritual. Hubbard concebeu a Scientologia como uma religião que oferecia um caminho para a compreensão profunda da mente, do espírito e da relação do indivíduo com o universo. Com a fundação da igreja, as ideias de Hubbard passaram a ser institucionalizadas, ganhando um corpo doutrinário, uma hierarquia organizacional, e um sistema de crenças que prometia não apenas saúde mental, mas também progresso espiritual e uma maior compreensão da existência.
Esse movimento não só consolidou as práticas de dianética, mas também lançou as bases para a expansão global da cientologia, que se apresentava como uma nova abordagem religiosa para os desafios da vida moderna. Durante as décadas de 1950 e 1960, a cientologia experimentou uma rápida expansão internacional, à medida que igrejas e centros foram estabelecidos em diversos países ao redor do mundo. Lafayette Hon Hubbard, liderando essa expansão, não apenas supervisionou a abertura de novas sedes, mas também se dedicou à publicação de uma vasta gama de livros e materiais de treinamento, que disseminavam as práticas e doutrinas da cientologia. Essas publicações foram essenciais para a formação de auditores e a educação de novos membros, permitindo que as ideias de Hubbard alcançassem uma audiência global. A organização atraiu seguidores em vários continentes, criando uma rede internacional que fortaleceu a presença da cientologia em diferentes culturas e contextos sociais. A expansão global durante esse período foi fundamental para estabelecer a Igreja de Cientologia como um movimento religioso com alcance e influência significativos, sustentado por uma base crescente de fiéis, e pela proliferação contínua dos ensinamentos de Hubbard. Nas décadas de 1960 e 1970, a cientologia enfrentou inúmeros desafios legais e controvérsias em diversos países, à medida que governos e ex-membros começaram a questionar suas práticas, e o status de isenção fiscal da Igreja. Em várias jurisdições, a organização foi alvo de investigações, processos judiciais e medidas restritivas, que variavam desde acusações de fraude até alegações de abuso psicológico. A natureza sigilosa de algumas de suas práticas, bem como seu rigoroso sistema disciplinar, gerou desconfiança e críticas públicas. No entanto, apesar dessas dificuldades, a cientologia conseguiu manter e até mesmo expandir sua presença global. A Igreja adotou uma postura combativa, defendendo vigorosamente sua legitimidade como religião, e buscando reconhecimento legal onde era desafiada. Esse período de intensa controvérsia, embora turbulento, fortaleceu a determinação da cientologia em proteger sua doutrina e estrutura organizacional, contribuindo para a consolidação de sua identidade e para a fidelidade de seus membros. Em 1967, Lafayette Hon Hubbard fundou a Sea Organization, ou Sea Org, uma ordem religiosa composta por membros altamente dedicados que formam o núcleo executivo da Igreja de Cientologia. Originalmente estabelecida a bordo de navios, a Sea Org foi criada com o objetivo de manter a pureza doutrinária e a expansão global da cientologia. Seus membros, que fazem um compromisso de servir por 1 bilhão de anos, vivem sob um regime de disciplina rigorosa e dedicam suas vidas inteiramente à missão da Igreja. A Sea Org é conhecida por sua estrutura hierárquica militarizada, e pelo alto nível de compromisso exigido de seus integrantes, que desempenham papéis fundamentais na administração e implementação das políticas da cientologia em todo o mundo. Esta organização interna tornou-se crucial para a condução das atividades da Igreja, tanto em terra quanto no mar, simbolizando o ideal de devoção total à causa da cientologia, conforme idealizada por Hubbard. Nos anos 1970, a Igreja de Cientologia estabeleceu o Gold Base, uma grande instalação localizada em Riverside County, Califórnia, que se tornou um centro estratégico para as operações da organização. O Gold Base foi concebido como um complexo multifuncional, abrigando instalações de treinamento intensivo para membros da Sea Org, e servindo como a sede da produção de materiais de mídia e publicações oficiais da Igreja. Além de ser o local onde são criados muitos dos materiais audiovisuais da cientologia, o Gold Base também desempenha um papel central na administração e coordenação global das atividades da Igreja. A importância deste local se reflete em seu papel como uma fortaleza de doutrina e disciplina dentro da cientologia, onde são desenvolvidas e executadas as estratégias que guiam a expansão e a gestão da organização a nível internacional. O falecimento de Lafayette Hon Hubbard em 1986 representou um ponto de transição crucial para a cientologia, encerrando a era de seu fundador e abrindo um novo capítulo na história da organização. Com a morte de Hubbard, a liderança da Igreja foi assumida por David Miscavige, que já era uma figura influente dentro da hierarquia da cientologia.
Sob a direção de Miscavige, a Igreja continuou a promover e expandir suas atividades, focando na consolidação e crescimento global da organização. Miscavige implementou uma série de reformas administrativas e estratégias de marketing, que visavam aumentar a visibilidade e o alcance da Scientologia em um cenário mundial cada vez mais competitivo. Seu controle firme sobre a direção da Igreja garantiu a continuidade da doutrina de Hubbard, ao mesmo tempo em que a adaptava às novas realidades e desafios, mantendo a Scientologia como uma presença significativa no panorama religioso global. Desde 1986, sob a liderança de David Miscavige, a Scientologia tem continuado a expandir sua presença global de forma significativa. A organização investiu na construção de novas instalações, conhecidas como Ideal Orgs, em diversas cidades ao redor do mundo, projetadas para serem centros modernos e atraentes para membros e o público em geral. Além disso, a Igreja intensificou seus esforços de marketing, utilizando campanhas publicitárias abrangentes, e a produção de conteúdo audiovisual para promover suas crenças e práticas. Esses esforços são acompanhados por programas de alcance comunitário, que abordam questões como direitos humanos, educação, reabilitação de drogas e alfabetização, com o objetivo de melhorar sua imagem pública e atrair novos membros. A abordagem multifacetada de Miscavige na expansão e marketing tem sido instrumental para manter a relevância da Scientologia, em um mundo cada vez mais interconectado e digital, garantindo que a organização continue a crescer e a influenciar novas gerações de seguidores. Na Scientologia, a crença no Theta é fundamental para sua cosmovisão espiritual. De acordo com essa crença, cada ser humano é, na essência, um Theta, uma entidade espiritual imortal que transcende o corpo físico e a mente. O Theta é considerado a verdadeira identidade de uma pessoa, possuindo capacidades e potencialidades espirituais inatas, que são muitas vezes obscurecidas por experiências passadas e traumas. Através das práticas e técnicas da Scientologia, como a auditagem, os indivíduos podem acessar e recuperar essas capacidades espirituais, restaurando sua verdadeira natureza, e alcançando um estado de maior liberdade e realização. O objetivo final é liberar o Theta das limitações impostas pelas experiências negativas e pelos ingans acumulados, permitindo-lhe atingir um estado de consciência plena e poder espiritual. Hubbard é uma figura central e reverenciada na Scientologia, sendo o fundador da religião e o principal autor de suas escrituras e práticas. Seus ensinamentos escritos, coletivamente conhecidos como tecnologia, formam a base da doutrina e das práticas da Scientologia. Hubbard é visto como o único indivíduo que descobriu e formulou o caminho para a libertação espiritual, com suas pesquisas detalhadas e métodos descritos em suas obras. Sua influência é tão abrangente que seus escritos não só delineiam os princípios da Scientologia, mas também orientam os métodos de auditagem e os passos na ponte para a liberdade total. A dedicação à tecnologia de Hubbard é um aspecto crucial da prática religiosa, com seus seguidores considerando suas descobertas como a chave para alcançar o desenvolvimento espiritual e a realização plena. Central para a prática da Scientologia é o processo de auditagem, uma técnica de aconselhamento espiritual projetada para ajudar os indivíduos a acessar e eliminar traumas passados, conhecidos como Indras. Esse conceito foi inicialmente apresentado por Hubbard em seu livro Dianética, publicado em 1950. Os Indras são vistos como memórias dolorosas e subconscientes, que afetam negativamente o comportamento e a saúde mental. Durante uma sessão de auditagem, o indivíduo, guiado por um auditor treinado, revisita e processa essas experiências passadas para eliminar seus efeitos perturbadores. A prática da auditagem é considerada essencial para o progresso espiritual dentro da Scientologia, pois é através desse processo que os praticantes buscam alcançar maior clareza mental e liberdade espiritual, avançando na ponte para a liberdade total, e aproximando-se do estado de operante Theta. A Scientologia é caracterizada por uma hierarquia organizacional rigorosamente estruturada, com a Sea Organization representando a ordem religiosa mais dedicada dentro da Igreja.
Membros da Sea Org fazem um compromisso excepcional de servir por 1 bilhão de anos, refletindo seu alto nível de devoção e responsabilidade. A igreja em si é organizada em várias entidades e centros denominados Ideal Orgs, que são estabelecimentos projetados para servir como centros de adoração, treinamento e disseminação das práticas da Scientologia. Essas Ideal Orgs são localizadas em diversas partes do mundo, e funcionam como pontos focais para a administração das atividades da igreja, oferecendo programas educacionais, serviços de auditagem e eventos comunitários. A estrutura da igreja e da Sea Org é projetada para garantir uma coordenação eficiente e a implementação das doutrinas e práticas de Scientologia em uma escala global, sustentando a expansão e a gestão da organização. Os praticantes da Scientologia seguem um caminho espiritual estruturado, conhecido como a Ponte para a Liberdade Total, que é uma trajetória de desenvolvimento espiritual detalhada e gradual. Este caminho é dividido em vários níveis de progresso, cada um projetado para ajudar os indivíduos a superar barreiras espirituais e alcançar uma maior clareza e poder espiritual. Os membros percorrem esses níveis através de um processo combinado de auditagem e estudo das escrituras de Hubbard, com o objetivo de eliminar os efeitos negativos dos Engras e expandir suas capacidades espirituais. O estágio final dessa jornada é o estado de operante Theta, onde o praticante atinge um nível elevado de consciência e controle espiritual, simbolizando a realização máxima do potencial do Theta. A ponte para a liberdade total é vista como o caminho definitivo para a libertação espiritual e a plena realização do ser imortal que é o Theta. A ética desempenha um papel central na Scientologia, com a religião implementando um sistema formalizado destinado a ajudar os membros a resolverem problemas morais e espirituais. Esse sistema inclui práticas e diretrizes que visam a manutenção da integridade pessoal e a resolução de conflitos internos e externos. Além de seu foco na ética, a Scientologia também promove programas de reabilitação como o Narconon e o Criminon. O Narconon é um programa de recuperação para dependentes químicos, desenvolvido para tratar vícios através de métodos que combinam auditagem e educação sobre a saúde. O Criminon, por sua vez, é voltado para a reabilitação de criminosos, oferecendo treinamento e suporte para a reintegração social e a reabilitação pessoal. Esses programas refletem o compromisso da Scientologia com a transformação pessoal e social, buscando não apenas o desenvolvimento espiritual dos indivíduos, mas também a melhoria de suas vidas e da sociedade em geral. A Scientologia investe fortemente em evangelização e expansão global, empregando campanhas de marketing intensivo e uma variedade de programas de alcance comunitário, para promover suas crenças e atrair novos membros. A igreja utiliza uma abordagem multifacetada que inclui mídia, literatura e atividades de alcance social para divulgar seus ensinamentos e ampliar sua presença ao redor do mundo. Suas campanhas publicitárias abrangem desde anúncios em mídias tradicionais, até a produção de conteúdo audiovisual e publicações impressas. Além disso, a Scientologia organiza eventos comunitários e oferece serviços sociais, como programas de reabilitação e campanhas de conscientização, para engajar o público e demonstrar seu impacto positivo na sociedade. Essa estratégia abrangente visa não apenas aumentar a visibilidade da religião, mas também estabelecer conexões significativas com indivíduos e comunidades, promovendo os princípios e práticas da Scientologia em um contexto global. A Scientologia é uma religião global com centros estabelecidos em numerosos países ao redor do mundo, refletindo sua expansão e influência internacionais. Contudo, a Igreja enfrenta controvérsias e batalhas legais significativas relacionadas às suas práticas, ética e status de isenção fiscal. Em vários países, a Scientologia tem sido alvo de críticas e investigações sobre suas abordagens e métodos, bem como sobre suas alegações de status religioso e os benefícios fiscais associados. Apesar dessas controvérsias, a Igreja continua a manter uma presença robusta e a expandir suas atividades, investindo em novos centros e programas de alcance comunitário. A capacidade da Scientologia de superar desafios legais e de reputação demonstra sua resiliência e determinação em promover seus ensinamentos e ampliar sua influência global. A Scientologia,
Com sua fundação na década de 1950 por Lafayette Hon Hubbard, continua a desempenhar um papel significativo na vida de seus adeptos ao redor do mundo. Para os seguidores da religião, a Cientologia oferece um caminho estruturado para o desenvolvimento espiritual e a realização pessoal, baseado na crença de que cada indivíduo é um teta imortal com potencial inato que pode ser recuperado através de práticas como a auditagem. A abordagem sistemática da Cientologia para a libertação espiritual e a melhoria pessoal é central para a experiência de seus membros, proporcionando-lhes um senso de propósito e uma estrutura para alcançar uma maior clareza e controle espiritual. A Igreja, com suas diversas instalações e programas de alcance comunitário, representa uma rede global de suporte e aprendizado, que reflete o compromisso da religião com a transformação pessoal e social. Apesar das controvérsias e desafios legais que enfrenta, a Cientologia mantém uma presença significativa e influente, desempenhando um papel importante na vida de seus adeptos e na expansão de suas práticas e ensinamentos. A dedicação dos membros e o impacto de suas atividades são testemunhos do valor que a Cientologia continua a ter para aqueles que buscam realizar seu potencial espiritual e contribuir para um mundo mais harmonioso. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.